nosso tema de hoje do trabalho versará sobre a oração em favor de terceiros. Entretanto, gostaríamos de saber quem é que está na casa pela primeira vez. Muito bem, no final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que pretenda. Bem-vindos às Casas Francisco Xavier. Vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, cujo título é Refugia-te em Paz. É um comentário, um excerto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, que diz o seguinte: Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E Emmanuel comenta: o convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras sedentas da novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica da produção económica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificares as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. O meu amigo, se adotasse efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não encontres o jardim interior que facilita a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando no teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados do teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Vamos os nossos pensamentos para darmos continuidade ao nosso trabalho, agora em oração dirigida a Jesus e a Deus, nosso Pai, em ambiente de paz, de serenidade e de confiança irrestrita em Deus. Pai de infinita bondade, sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade da manhã,
pela reunião, onde os nossos bons esforços se entrecruzam na oração singela que te dirigimos, de agradecimento e reconhecimento, mas simultaneamente para vos rogar também por aqueles que sofrem, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Lembramos-te, Senhor, os mais frágeis, as crianças, os jovens, os idosos. Lembramos os toxicodependentes, os suicidas e todos quantos se comprazem ainda na prática do mal, procurando contrariar o progresso inexorável a que estamos todos destinados. E levamos a nossa alma em singela oração para vos pedir perdão também pelas nossas insuficiências morais e rogando-vos coragem e ânimo a fim de superarmos as nossas limitações para que se consolide o homem novo, repleto de virtudes, a fim de nos podermos afastar da retaguarda, aproximando-nos dos planos superiores da vida. Lembramos, Senhor, ainda aqueles que nos são próximos e que sofrem das injunções próprias da vida. Rogamos-te por eles, Senhor, pelos doentes, pelos perturbados, por aqueles que ainda não se encontraram convosco e necessitados de paz, vivem em convulsão, em preocupação desmedida, aturdidos e sofridos. Ampara, Senhor, os nossos bons propósitos e deixa-nos rogar-te também por todos quantos, longe dos nossos sentidos, trabalham em favor do bem, do próximo, da paz, pela humanidade. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Mensagem introdutória. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na aflição, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Estamos na coletânea de preces espíritas e desta feita a terceira parte das preces por outrem. É o trabalho que hoje estará em curso. E desta feita, ela é dedicada para alguém que esteja em aflição e a quem dirigimos o nosso pedido, a nossa rogativa. No prefácio da mesma, Allan Kardec faz o seguinte comentário, o preâmbulo. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Importa esclarecer o seguinte, para quem ainda não está familiarizado com esta realidade, e que nós somos espíritos temporariamente ligados à matéria física, ao corpo físico. Portanto, a realidade da vida é o espírito. A vida se expressa no corpo físico, ela é faculdade inerente ao espírito. Ora, o espírito é um elemento inteligente, é ele que transporta todas as faculdades que se expressam no corpo físico. E com a morte, ela ocorre porque o espírito, portador dessas faculdades, abandona o seu invólucro carnal, o corpo, e a morte ocorre. Mas o espírito continua a viver
pleno de todas as suas capacidades, da sua realidade, a pensar, a ouvir, a sentir, no meio mais subtil, a que a maioria das pessoas não tem condições, pela imposição da matéria, de se aperceber dessa realidade. Há pessoas que têm maior sensibilidade e essa sensibilidade, a que vulgarmente chamamos de mediunidade, faculta condições para que se apercebam dessa realidade. E, portanto, a realidade do espírito é aquela que antecede e aquela que que surge, que segue, seguindo a morte física. É da realidade espiritual que nós vimos e é para a realidade espiritual que nós voltamos, finda a experiência no corpo físico. Ora, significa que o espírito está limitado pelas suas condições morais, pelo seu caráter, pela falta de virtudes que ainda não conquistou e, portanto, trabalha incessantemente para o seu aperfeiçoamento, já que as leis divinas determinaram esse progresso e está incontornavelmente, inexoravelmente destinado à perfeição, à felicidade. Ora, o que acontece é que, o que é dominante, é que a maioria das pessoas, não se apercebendo dessa realidade, descreem que ela exista. Às vezes, nós alimentamos o nosso romantismo, as nossas fantasias dessa realidade que existe, que se comunica ou não comunica, outros creem, outros não creem, portanto, há toda uma mescla de crenças que, em boa verdade, elas têm alguma razão de ser, porque o espírito tem a certeza, a convicção, embora por vezes a nossa cultura não o admita, mas o próprio espírito tem a noção íncita da continuidade da vida, da sua condição imortal. Ora, o espírito, antes de retornar ao corpo físico, recordamos que continua na posse de todas as suas capacidades que se manifestam no corpo físico, isto que nós consideramos a vida, os elementos mais básicos, e, portanto, prepara a sua nova experiência no corpo físico. E vem com uma série de condicionantes, uma série de conquistas, e, portanto, é com base nessas condições que o espírito reencarna, digamos assim, quer dizer, volta ao corpo físico. Em função das suas necessidades. Em função das suas necessidades. Portanto, vem comprometido com um programa que estabeleceu em função daquilo que precisa após o balanço realizado. Olhando para as suas insuficiências morais, aquilo que precisa de superar para se tornar numa criatura virtuosa. E assim vai o espírito evoluindo até chegar aos planos superiores da vida. Todos os espíritos estão sujeitos a este princípio. Todos são criados simples e ignorantes e todos estão sujeitos à lei do progresso. Todos, sem exceção. Portanto, não há criaturas privilegiadas diante das leis divinas, que são infinitamente misericordiosas e infinitamente justas. Ora, assim sendo, esses compromissos com os quais o espírito se encontra ou aos quais o espírito se encontra vinculado são do seu interesse para poder, no plano físico, durante a vida, período de tempo que aqui esteja no plano físico, possa vencer as suas limitações. Ora, esses compromissos nem sempre são agradáveis de acordo com aquilo que nós pensamos enquanto no corpo físico. Aflições, problemas de saúde e outros são experiências a que o espírito se encontra submetido a fim de poder superar
as suas limitações. São testes a que se encontra submetido. Como é que ele vai reagir a essas dificuldades? Como é que ele vai superá-las? Mas também os momentos bons da vida são sempre agradáveis, mas também provas para o próprio espírito viver e como vai vivenciar essas mesmas provas. Portanto, enquanto na vida física o espírito está submetido a esses compromissos que são experiências para seu enriquecimento e superação das suas limitações morais. São essas limitações que estão na gênese dos nossos problemas. Os nossos erros advêm das limitações, das insuficiências morais. Ora, levam-nos a atos, a ações que nem sempre são dignos de criaturas virtuosas. E como tal, como a lei divina estabelece que todos estamos destinados a esse objetivo, então o espírito está submetido a essas provas, a esses resgates, a essas dificuldades, exatamente para se superar a si próprio. Portanto, é herdeiro de si próprio. Os nossos problemas mais evidentes que ocorrem na nossa vida são o resultado de experiências falidas de épocas transatas, de vidas anteriores, que nós não nos recordamos explicitamente, mas elas estão lá. Isto não é uma questão religiosa, de ortodoxia. Não, hoje a ciência na área da psicologia e da psiquiatria já trata desta matéria. Portanto, não estamos a falar de um assunto a que se possa classificar de conotação exclusiva com qualquer tipo de religião. Ora, esses interesses e esses compromissos estão estabelecidos e são do interesse do próprio espírito. Isto é para explicar o quê? Para explicar o que aqui está dito, para nós percebermos. São esses interesses que Kardec aqui explica, que se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Ora, se o espírito entendermos que ele é imortal e a sua vida na Terra é um período fugaz diante da eternidade da vida, aquilo que hoje seja para nós uma aflição, é uma oportunidade de crescimento interior, de crescimento espiritual, de crescimento moral. Porque logo quando partir, o espírito volta a confrontar-se com o seu património moral. Isto é, com as suas insuficiências morais ou com as suas conquistas virtuosas. Ora, é evidente que enquanto não vencer essas insuficiências, ele está submetido a esta ou aquela prova necessária ao seu reerguimento moral. Ora, voltamos a dizer que aquilo que não é do interesse do espírito não pode nem deve ser alterado, tendo em atenção a necessidade do próprio espírito. Então, e do próprio espírito, tendo em atenção a eternidade da vida. É por isso que Kardec diz aqui que, sendo do interesse do aflito, que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Então, nós, porque pensamos, é legítimo que o pensemos, porque todos nós desejamos superar as nossas dores e as nossas dificuldades, conquistar o melhor para nós. E aquilo que nos surge, por força da experiência no campo material, sofrimentos de toda a natureza, gostaríamos, sem dúvida nenhuma, e é legítimo que o pensemos, alijá-los de nós, separá-los, vencê-los, superá-los. E nós dirigimos para Deus muitas das vezes em desespero de causa, já que ninguém foi capaz de dar uma resposta ao problema que temos. E voltamos para Deus. E desesperadamente rogamos a Deus também, porque acreditamos em Deus e temos confiança em Deus, apelamos a Deus para a sua misericórdia e para que seja superada a dificuldade que vivemos. Tendo em atenção aquilo que é o conceito de bem-estar e de felicidade que nós criamos. Ora, que conceito de felicidade é esse? Não ter qualquer problema, quer de saúde, material, de qualquer natureza, portanto, que a vida corra plena e tranquila,
sem sobressaltos. Isto é transversal à criatura humana. Mas há todo um plano divino que está por trás da vida de cada um de nós, que estabelece essas necessidades e dos quais, da qual nós participamos, nós espíritos, enquanto do lado de lá, porque fazemos parte das nossas escolhas. Como disse, a vida continua para além do corpo físico, para além da morte. Portanto, o espírito não está destituído de razão, não está destituído dos seus sentidos, e como tal, e de inteligência, e como tal, é ele próprio que participa no conhecimento e no balanço das suas ações, das suas atividades, e tendo em atenção os sucessos ou insucessos, o espírito participa na elaboração do programa que vai viver numa vida seguinte. Portanto, é o próprio espírito, na maioria de nós, falamos, não é? Na criatura mediana. Somos nós que nos comprometemos com essas necessidades. E, portanto, isso é-nos importante, tendo em atenção que o espírito, enquanto está do lado de lá, está a ver a vida que está à sua frente. Nós, enquanto estamos aqui, o que é que nós vemos, na maioria das vezes? É a vida no campo físico, e já estamos cheios de medo porque aproxima-se o dia da fatalidade, que é a morte. Então, enquanto a morte não chega, o que eu quero é ser feliz de acordo com os conceitos terrenos. Ah, mas eu vou morrer. Pois, mas até lá eu tenho tempo. E logo se vê. Quando chegar a hora, logo se vê. Ora, vejamos aqui a contradição dos interesses enquanto espírito fora da matéria e enquanto espírito ligado à matéria. Enquanto fora da matéria tem uma visão muito mais larga a respeito das suas necessidades, enquanto na matéria a nossa visão é muito mais limitada, portanto os nossos desejos estão condicionados por aquilo que é a visão da vida e dos interesses enquanto no plano físico, que é chegar até à morte sem complicações. Mas a verdade é que na maioria dos casos não há quem se possa vangloriar de não estar submetido a provas ou resgates, mais ou menos difíceis, mas que incomodam, que aturdem, que perturbam e que muitas das vezes nos alteram até os planos da própria vida. Ora, é destes interesses espirituais de que aqui Kardec fala. E nós apelamos para Deus desesperadamente e Deus não nos atende. Nem Deus, nem os espíritos, os bons espíritos que em seu nome governam a vida. Não nos atendem. E como não nos atendem, nós estamos convencidos que Deus é um ingrato. Porque nós até cumprimos com todos os mandamentos, nós esforçamo-nos por sermos criaturas de bem, nós, enfim, cumprimos com tudo, não perturbamos a própria vida. Portanto, somos criaturas de bem. E Deus não atende aos nossos pedidos. E como não atende aos nossos pedidos, estabelece-se um corte. A minha fé está condicionada à forma como Deus se relaciona comigo. Se atende os meus pedidos, nessa altura somos amigos. Se não atende, relações cortadas. E a vida segue. Ora, esta falta de atendimento, de resposta aos nossos apelos, tem a ver exatamente com isto que aqui Kardec diz. Portanto, se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, aqui do interesse do aflito, sob o ponto de vista espiritual. Não é sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista espiritual. Ela não será abreviada a nosso pedido. Há alguma dúvida a respeito da matéria? Não há dúvida nenhuma? Então, vamos deixar de orar só por causa dos nossos compromissos e dos nossos interesses espirituais, que podem não ser compatíveis com o imediatismo da vida? Não. Vamos ver o que é que Kardec diz adiante. Mas seria um ato de impiedade que desanimássemos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. É claro que não tendo essa visão espiritual da vida, ficamos desiludidos. É natural. É o conceito tradicional da nossa relação com Deus, é uma relação comercial. Eu dou e tu dás. Se tu não me dás e eu dou,
amigos como dantes, mas as nossas relações estão cortadas. E esvai-se, esboroa-se o bocadinho de fé, o resto de fé que nós tínhamos em Deus, que pensávamos ser a verdadeira fé, mas não é. Essa fé assenta nos interesses imediatistas da vida. Porque a confiança é restrita em Deus. Deus é o ponto de partida para a compreensão da vida. E os seus atributos em grau absoluto. Soberanamente justo e bom, misericordioso, justo, amoroso. Então, se nós aceitarmos esse Deus em grau absoluto, nos seus atributos, não podemos pensar, admitir, que Deus é injusto connosco e não atende às nossas rogativas. Só que a lei de justiça atende em concordância com méritos ou deméritos de cada um. Portanto, somos nós mesmos que talhamos o nosso progresso, o nosso destino. Ora, se nós nos esforçarmos por superar as nossas limitações morais, as provas a que estamos submetidos são reduzidas, se não mesmo anuladas. E há atos de misericórdia na nossa vida que nem sempre damos a devida atenção, mas que acontecem de forma subtil. Acontecem. Casos que estavam para se desenrolarem de forma, enfim, difícil, são amenizados, atenuados. E aquilo que era expectável fica sem efeito em função dos esforços que já fizemos até ao momento. Portanto, a lei de causa e efeito, que é uma das leis divinas, e a lei de justiça, de amor e caridade, funcionam automaticamente. Não por condições de crença religiosa, não por condições materiais, não por privilégio algum, mas pelo mérito que advém dos esforços que cada um faz em favor do seu progresso, do seu aperfeiçoamento moral. Ora, apesar do não atendimento dos nossos pedidos, isso não significa que se corte essa relação com Deus, porque é uma ilusão da nossa parte pensarmos que voltarmos as costas mentalmente, estar a voltar as costas, porque isso é um capricho. Já não é uma realidade, é um capricho. E é um capricho como se de uma criança se tratasse do pai que lhe recusa o brinquedo ou atender ao seu pedido por qualquer razão de força maior, e ele de repente não aceita, não se relaciona com o pai e faz beicinho. Nós fazemos a mesma coisa, crescidos também fazemos beicinho porque Deus não nos atendeu ao pedido. Não, como a criança, nós não temos noção da realidade num campo muito mais vasto da própria vida. Mas a verdade é que, apesar disso, nós não nos apartamos de Deus porque Deus está em nós. O próprio Jesus afirmou: sois deuses. Portanto, Deus permanece dentro de nós e é a força que nos alimenta, que nos dá vida. É Deus. Ora, porquê é que nos revoltamos muitas vezes contra Deus e cortamos as nossas relações? Porque nós vemos Deus como um ser humano, que está sentado num trono e que tem lá uns secretários à volta e que traz uns livros que diz: olha, hoje para despacho vem aqui a vida de fulano. Ele fez este pedido, assim, assim, e ali na hora ele assina. Ou sim ou não. Não é nada. Esta ideia antropomórfica da realidade divina é uma ideia humana. Porque as religiões tradicionais assentam em conceitos, sobretudo, humanos, predominantemente humanos. E como tal, idealizamos o Deus à luz das nossas condições, à luz humana. Porquê? Nós não conseguimos ou temos dificuldade em perceber Deus de uma forma imaterial. Mas a verdade é que Ele existe. E é Ele que governa a vida, é o Criador da vida. E, portanto, nós não nos conseguimos apartar de Deus porque Deus está em nós. Então, o que é que Deus faz? Zanga-se connosco? Não, que Ele tem muito que fazer. Ele é muito bom, muito amoroso. Então aguarda pacientemente. Aguarda pacientemente. Até que um dia
Até que um dia, por outras necessidades, volta outra vez a ideia. Vou-lhe voltar a tocar a campainha a ver se ele me atende desta vez. E dessa vez nós vimos humildes para rogar amparo, ajuda. E ele continua disponível para atender às nossas necessidades. Mas as leis divinas alteraram-se? Absolutamente nada. Olha, vamos voltar a fazer o mesmo pedido. Se não se alteraram as condições, tudo permanece na mesma. Enquanto nós não mudarmos o esforço que nos é devido para o nosso aprimoramento moral. Ora, para quem está a pedir a Deus, seja o principal interessado, ou seja, outra pessoa, nós não devemos deixar de o fazer, porque seria um ato de impiedade, como diz Kardec aqui no seu prefácio. Devemos, de facto, continuar a pedir convites. A nossa fé tem que ser irrestrita e tem que ser superior a estas questões que são da natureza humana e da natureza da vida. E nós temos que estar afinados com essas condições para podermos superar as nossas dificuldades. Portanto, aqui, aliás, na falta de término da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe abrande a tristeza. Então, se ainda não é altura para superar, anular a prova, então nós devemos solicitar ânimo e coragem, assistência espiritual, para que não falte ânimo, coragem ao visado, à pessoa que necessita de amparo. Ora, a oração é um recurso terapêutico extraordinário. E quando ela é realizada com sinceridade, com fé, nós, através do pensamento, fazemos-nos deslocar para junto do paciente, do necessitado. Então transportamos connosco o melhor de nós. E se ele, porventura, tiver alguma sensibilidade mediúnica, dar-se-á conta que nós estamos à sua cabeceira, a orar por ele, em espírito. Em espírito. Portanto, transportamos-nos para o local. E porquê? Porque o pensamento é uma força poderosa. E os nossos laços de afeto, os nossos interesses, jamais se rompem. E eles tornam-se realidade à medida dos nossos interesses. Ora, se eu estiver devidamente interessado e capacitado para esse mistério, eu desloco-me espiritualmente. O meu corpo pode permanecer aqui, mas eu estou noutro local. Estas são experiências vastas, múltiplas, inúmeras, pela história da humanidade. Quiçá mesmo se não há entre nós quem já tenha experienciado factos desta natureza. Portanto, no livro A Revista Espírita, na coletânea da Revista Espírita, são inúmeros os relatos desta natureza, em que pessoas escreviam a Kardec, estamos a reportar-nos àquilo que foram as experiências de Kardec. Portanto, ele sinalizou inúmeros casos destes. E ainda hoje os espíritos nos dizem que a oração é de facto um recurso terapêutico a que devemos usar. Tem todas as vantagens. Ela é gratuita, é indolor e, simultaneamente, transporta em si mesmo o melhor de nós. E é através do pensamento que nos fazemos sentir junto dos necessitados e também junto daqueles que nos tutelam, dos nossos anjos da guarda, dos nossos benfeitores espirituais. Portanto, nós estamos, as leis da vida, a dinâmica da vida, está muito para além daquilo que são as fronteiras do nosso corpo físico. E no caso da oração, nós devemos usar, porque não é o corpo que usa essas faculdades, é o espírito. Essa força é íncita no próprio espírito. E, portanto, nós devemos usá-la e acreditar que isso de facto acontece. Então, aqui no caso, pedir que abranda a tristeza, a desilusão, por não ter sido atendido pelas necessidades, enfim, superiores,
e que possa, de facto, ter maior coragem e superação das provas a que se encontra submetido. O que há mais necessário para quem se encontra aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. Portanto, a resignação e a coragem, na posse destes conhecimentos, o nosso dever é aceitar com coragem, com resignação, as provas a que estamos sujeitos. São os nossos compromissos que, nesta fase da existência, da vida, são os mais adequados ao progresso a que nos encontramos vinculados. Então, há que ganhar coragem e resignação. Mas devemos baixar os braços? Não. A oração é um recurso. É um recurso que devemos usar para obter o amparo que é necessário, para nos sentirmos fortalecidos, encorajados, animados e elucidados a respeito da matéria. Portanto, quanto mais força tiver a nossa convicção, a certeza de que estamos de facto vinculados a Deus e nas relações que estabelecemos com Ele, então mais próximos estamos dessa realidade espiritual. O que significa dizer que estamos na vanguarda, porque a falta de resignação, a falta de coragem, a revolta, o desespero, porque tudo se resume à nossa mente, à forma como nós usamos a nossa mente, de uma forma positiva, de uma forma negativa. Se ela for de facto negativa, o que acontece é que nós nos vinculamos à retaguarda, mantemos-nos na retaguarda. O nosso padrão vibratório baixa e as nossas condições energéticas são de baixo teor. O que acontece é que estamos em sintonia com os espíritos perturbados que nos cercam. Porque a realidade espiritual ela é plena de vitalidade. E os espíritos entrecruzam-se, espíritos de maior pendor espiritual e moral e espíritos de menor pendor moral. Ora, a associação, a vinculação, a aproximação entre espíritos faz-se através do estado mental e moral da criatura. Então, a revolta, a descrença, o desânimo, a rebeldia, o que é que faz? Mantém-nos num plano vibratório inferior. Esse plano vibratório inferior é onde gravitam espíritos do mesmo jaez. Então, nós não só estamos em sintonia ou a suportar as nossas dificuldades, como a receber também a influência daqueles já do outro lado da vida estão em igualdade de circunstâncias. E, portanto, acumulam-se os desencantos, a inquietude, a perturbação. Se nós estivermos lá em cima, o que acontece é que estamos em sintonia com os espíritos mais elevados. Ora, o facto de estarmos em cima ou em baixo alterou o quadro íntimo, digamos, da nossa prova ou do nosso resgate? Não. O que acontece é que lá em cima as condições para superação das nossas dificuldades são outras. E, portanto, é aí que estão os bons espíritos. Quando nós falamos do anjo da guarda, dos bons espíritos, é lá em cima que eles estão. E, portanto, procurando, através desse esforço, estar próximo desses espíritos, que estamos a receber a sua influência. Ora, as nossas dores são atenuadas pela presença desses espíritos, onde ganhamos, durante esse período de tempo, mais coragem, mais ânimo para o enfrentamento das dificuldades. Então, de quem é a escolha? É nossa. Ou estamos lá em cima, ou estamos cá em baixo. As leis funcionam assim. E, portanto, somos nós que escolhemos o nosso estado íntimo, se queremos estar mais fortes e encorajados, ou desesperados e difíceis
ou em dificuldade para superação das nossas limitações. Se bem que o problema de fundo não se alterou. Compreendem? Há alguma dúvida a respeito? Já sabemos a matéria toda. Muito bem. Então, os testes vão sair todos positivos. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo aos bons espíritos que venham auxiliá-lo, portanto, quando estamos a pedir por intermédio ou auxílio para alguém, quer levantando-lhe o ânimo por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. Ora, a prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita a prece uma corrente fluídica com a intenção de fortalecer o ânimo. Ora, o que é esta, já dissemos anteriormente, que é a força do pensamento, deslocamo-nos e essa corrente fluídica o que é? É o nosso pensamento, que lhe atrela à vontade e, portanto, quando estamos a pensar em alguém por quem estamos a orar, estamos a visualizá-lo e estamos a envolvê-lo com os nossos melhores sentimentos, com o nosso pensamento, como se de um abraço se tratasse. Estamos a envolver com as nossas energias, com a nossa vibração, que resulta do nosso interesse e da nossa vontade. Portanto, quanto maior for a vontade, quanto mais forte, mais convicta, maior é o envolvimento, maior é o apoio que se presta àquela pessoa por quem pedimos ajuda. Ou para quem pedimos ajuda. Portanto, não estamos de todo destituídos de recursos para atendimento das necessidades nossas. Aqui, a prece, o trabalho, é sobre a oração que se dirige a favor de alguém. Mas também o princípio é o mesmo relativamente a nós. Portanto, a oração por nós, que o devemos fazer também, tem o mesmo significado e a mesma importância. E, portanto, vamos agora entrar naquilo que foi a orientação de Kardec para uma prece como linha de orientação, e que diz o seguinte: Deus de infinita bondade, digna-te em suavizar o sofrimento se assim for da tua vontade. Bons espíritos, portanto aqui já estamos a apelar aos guias espirituais, ao nosso anjo guardião, ao nosso anjo da guarda. Em nome de Deus Todo-Poderoso, suplico-vos que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas não lhe puderem ser poupadas, fazei que compreenda como são necessárias ao seu progresso. Portanto, é o pedido, o recurso, através da oração, para que o visado possa ter, enfim, apoio que o auxilie a compreender a situação, aceitar a situação, resignar-se no seu interesse espiritual, como já aqui dissemos. Porque há circunstâncias que nos ultrapassam em absoluto. E ultrapassam-nos porque elas são de natureza espiritual. Então, a verdade é que muitas das vezes a presença divina faz-se sentir, não, já dissemos anteriormente, não de uma forma espetacular, mas sutil. Nas mais diversas circunstâncias, seja no campo familiar, seja no campo social, no campo profissional, no campo da saúde, muitas das vezes. Nós tivemos agora uma prova muito evidente, como foi esta pandemia do Covid-19, em que foi possível poupar milhões de vidas. Porque antes disso, duas criaturas, dois cientistas, um americano e uma senhora húngara, Katalina Karikó,
E ele, Drew Weissman, que foram agora galardoados com o Prémio Nobel da Medicina, pelo avanço da ciência, permitiu a elaboração num curto espaço de tempo de uma vacina que permitiu poupar milhões de vidas. Quer dizer, apesar dos milhões que pereceram, houve milhões que foram poupados. E eram esses que não foram afetados, graças ao avanço da medicina, da ciência, seria sem dúvida nenhuma um número muito superior. Então, estas questões não são fortuitas. E nós não dedicamos a devida atenção à presença divina na vida. Então, se isto é um fenómeno a nível planetário, eles acontecem também nas nossas vidas. E estejamos nós atentos a determinadas circunstâncias que nos ocorrem e veremos aí a mão de Deus, sem qualquer ponta de fanatismo ou ortodoxia. É a realidade. É a realidade. Porque Deus está acima das religiões, está acima das nossas crenças, está acima de tudo. Mas, contudo, as suas leis regem a própria vida, dentro daquilo que é o quadro estabelecido das suas leis, que são imutáveis. E são transversais a toda a humanidade. Portanto, esta visão maior da nossa existência é fundamental para a nossa relação com Deus e o nosso bem-estar na vida. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro, que lhes tornará menos severas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto dos seus sofrimentos, tornando-lhe ainda mais penosa a situação no futuro. Portanto, aquelas provas que nós temos que viver agora, se não as vivemos com resignação, com coragem, com serenidade até, são provas perdidas. E como a própria vida, a dinâmica, dá a cada um de acordo com as suas necessidades, se a prova não é vencida no presente, ele terá que a enfrentar numa vida futura. Estão a compreender? Então, o conhecimento desta realidade é fundamental para a forma como nós encaramos a própria vida. E como devemos, de facto, viver, porque nós estivemos na elaboração desses compromissos durante o período em que estivemos na espiritualidade, com os quais nos comprometemos e vinculamos, e agora no plano físico nós estamos a dar curso a esses compromissos. Ora, alijá-los, rejeitá-los, é um ato de desespero, é um ato de rebeldia, é um falhanço, e diante dos mecanismos de progresso da vida, continua a necessidade de nós superarmos aquela prova. Então, se não é nesta vida, será numa próxima. Porque a vida é eterna e nós estamos submetidos a um processo contínuo de progresso, um sistema da reencarnação, isto é, das vidas sucessivas. O espírito nasce, vive, morre, retorna à sua verdadeira pátria. Está lá N tempo, de acordo com as necessidades que tem, e retorna outra vez com um novo programa. Nesse novo programa, naturalmente que estará incluída a prova que não foi concluída nesta vida. Então vai ter que repetir. O que é que acontece ao aluno relapso? Todos nós sabemos que tem que voltar a repetir as mesmas disciplinas que falhou, não é? Agora, e é humano, é fácil de perceber. Ora, diante da vida, e porquê? Porque está em vista o aperfeiçoamento dos conhecimentos, da técnica do próprio aluno, da sua evolução no quadro curricular que lhe está reservado. Ora, a nível espiritual, é muito mais importante que o espírito que está diante da eternidade da vida. Quanto mais tempo ele levar a superar as suas provas, mais tempo ele permanece na retaguarda da vida.
nos planos de sofrimento e dor. Portanto, a Terra, contrariamente àquilo que nós pensamos, não é um paraíso. Diante da imensidão do cosmos, a Terra é um planeta muito inferior. Ou nós estamos convencidos que é um planeta superior? Ah, é? Não é. Não é. Quantas guerras temos ativas neste momento? Qual vai ser o futuro próximo? Elas são tantas que nós até já lhe perdemos o número. A fome, graça. Quantos milhões de criaturas morrem à fome por dia? Quantas crianças que não têm acesso, ou quantas pessoas não têm acesso a cuidados de saúde, a educação, a habitação, por esse mundo fora, que vivem ao relento? Quantos? Quantos não perecem diante do drama da toxicodependência, que é fruto da irresponsabilidade de outros que os alimentam? Nós não estamos num planeta feliz. Portanto, as dificuldades são inúmeras. Aqueles que estão a semear agora vão colher no futuro. Isso, não tenhamos dúvidas. Os que estão agora a sofrer as injunções da vida, sem qualquer responsabilidade direta, no presente, naturalmente que estiveram no passado. Porque Deus, aquele Deus de que há bocado falamos, soberanamente justo e bom, é o mesmo. E as suas leis são imutáveis. E a cada um dá de acordo com os seus méritos ou não. E, portanto, cada um de nós tem que talhar o seu próprio destino. E o seu destino não é aquele que eu quiser, é aquele que está estabelecido pelas leis divinas. Porque se o destino estivesse nas nossas mãos, a vida, havia de ser bonito. Sabe Deus assim? Não é verdade? Sabe Deus assim? Portanto, há questões que nos superam e para as quais nós temos que ser compreensíveis e humildes para estarmos em relação com Deus e próximo dos espíritos superiores. Portanto, se nós não quisermos que o futuro seja ainda mais doloroso que o presente, as provas a que vamos estar submetidos, então façamos já o trabalho que é necessário. Façamos já o trabalho. Encaminhai para ele, portanto, para o doente, para o necessitado, encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se encorajado. Portanto, já que nós não podemos, face às circunstâncias das leis divinas estabelecidas, superar as dificuldades por que passa, mas pelo menos dar coragem e resignação. É um ato de solidariedade e de fraternidade que anónimo, mas tem de facto muita importância na relação, não só com aqueles mais próximos ou distantes, por quem pedimos nas nossas orações, e convictamente precisamos de consolidar a ideia de que o nosso pensamento é uma força poderosa e que através dela os nossos melhores sentimentos ganham vida, quer para o bem, quer para o mal. O que lhe vai atrelado é o nosso caráter, os nossos bons pendores. Estamos a perceber? Então a criatura que pensa mal, que é maldosa e que pretende fazer mal a alguém, pode fazê-lo sim à distância. Porquê? Através do pensamento. E se a outra criatura estiver na mesma frequência vibratória, é como faca quente em manteiga. Ora, reparem, em todas as circunstâncias, o bem será sempre o nosso advogado de defesa. Aquele que nos defende e que nos aparta das influências negativas. E não há como misturar o mal e o bem. E o bem nunca será superado pelo mal. Antes, pelo contrário. É o bem que se consolidará, se não no imediato, mas no futuro. E nós, em função dos esforços que empreendemos pelo nosso aperfeiçoamento moral, trabalhamos também pela nossa defesa, pela nossa saúde espiritual,
física, orgânica, mas também pelo ambiente envolvente. Então, se nós quisermos bons espíritos à nossa volta, o nosso pensamento e os nossos sentimentos têm que estar lá em cima. Se, olha, tudo faz. Aconteça o que acontecer. Nós estamos a vibrar cá em baixo e são os espíritos inferiores que, naturalmente, se aproximam de nós e acabam por nos influenciar. Terminamos o nosso trabalho. Desejamos saber se está alguém com dúvidas a respeito da matéria. Não há dúvidas? Nada. Então, seguimos adiante. Os nossos pensamentos. Procurando colocar na nossa tela mental a figura de Jesus, que é nosso guia e mestre. Mergulhados neste ambiente de paz e harmonia, sentimos-nos infinitamente gratos a Deus pela oportunidade da manhã, pela oportunidade da reflexão em torno dos ensinos espirituais, que nos ampliam a visão da vida, dispensando-nos ferramentas de trabalho para enriquecimento moral. Nesta hora em que as nossas almas se desdobram, se abrem aos céus, descem dos altiplanos da vida, as vibrações perfumadas pelo amor divino, que penetram a nossa alma com bênçãos de saúde, bênçãos de paz, de harmonia e de fé. Querido Jesus, querido Pai, estendemos a nossa oração em favor de todos quantos sofrem, dos nossos afetos mais próximos ou distantes, mas também pelos nossos desafetos, encarnados ou desencarnados, pela humanidade em geral. O momento é de paz e de concórdia para fazermos face às necessidades evolutivas a que estamos destinados. Pai amado, conheces as nossas limitações, a necessidade que tenho de superar as dificuldades morais. Ampara, Senhor, os meus bons propósitos, que me permitam viajar para a intimidade, em busca das minhas insuficiências, que necessitam de amparo e superação. Haja coragem, Senhor. Haja ânimo, alegria também e confiança em vós, para abraçarmos o compromisso que é da nossa responsabilidade, trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Ó Mestre, lembramos, Senhor, a Tua jornada terrena, as Tuas palavras sábias, internas, que permanecem, iluminando-nos o caminho. Absorvemos, Senhor, os ensinamentos, sedentos de paz e de harmonia. Cantamos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ampara-nos, pois, Senhor, nestes momentos em que nos unimos, em que os nossos sentimentos se unem, louvando-vos a vida
as experiências a que somos chamados e as oportunidades, Senhor, que nos facultas. Ensina-nos a amar incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor. Que a tua paz, que o teu amor permaneça